Você com certeza já sabe que o INEP divulgou o gabarito do primeiro dia de provas do Enem 2025. E eu sei que você olhou as questões de linguagens e códigos e em algum momento ficou sem entender muito bem porque a resposta oficial era diferente daquela que você tinha absolutamente certeza de ter acertado. Então, se você quiser saber, quiser entender por que você errou aquela questão, fique comigo, que depois da vinheta, na nossa aula, nós vamos descobrir por que no gabarito oficial. Olá, eu sou a professora Andreia Mota, criadora do blog Conversa de Português e de tudo mais que você encontra pela rede com a marca Conversa de Português. Na aula de hoje, o que nós vamos fazer é a leitura das questões do primeiro dia de prova do Enem 2025 e entender por que o gabarito oficial era aquele. Tentar entender, diante de alguns detalhes das questões de habilidades que são cobradas naquela prova, por que você talvez tenha errado aquela questão. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é olhar, então, para a prova do primeiro dia. Muito bem, então o que você tem aqui é a questão número 6, que é a primeira questão da prova de linguagens e códigos. E eu quero dar a você a mesma dica que eu dou aos meus alunos. Antes de sair correndo para fazer a prova, leia o enunciado, leia o texto, leia as alternativas. Por que eu sempre dou esta dica, porque eu sempre dou este conselho aos meus alunos? Porque se você ler primeiro todo o texto para depois voltar ao enunciado, ler as alternativas, o que vai acontecer é que você vai acabar tendo que ler o texto duas vezes. Então, a melhor maneira de se resolver a questão de provas e linguagens é leia o enunciado, vá ao texto e depois volte para as alternativas. Ou leia o enunciado, as alternativas e depois volte para o texto. Então, é justamente isso que nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos ler o enunciado e depois, sim, faremos a leitura do texto. Tudo bem? Então, vamos lá. A questão número 6 nos diz, então, aqui o seguinte, deixe-me pegar a minha caneta azul. Eu estou usando para esta aula, eu estou usando como exemplo o caderno azul, ok? Então, veja o que diz a nossa prova. No que diz respeito ao gênero bilhete, a autora dessa crônica. Então, calma que nós já temos aqui duas pistas importantíssimas para a resolução. Nós temos aqui duas palavras-chave e o que você precisa saber é sempre localizar a palavra-chave naquele enunciado. Neste caso, nós temos a palavra-chave crônica. Este é o gênero em que esse texto está inserido. E nesta crônica, a autora comenta um outro gênero textual, que é o bilhete. Então, pensando nisto, nós vamos encontrar, então, esta palavra-chave. Então, você já sabe que a autora escreveu uma crônica para falar do gênero bilhete. Ou seja, ao subir, então, para o texto, o que eu vou fazer, então, é observar o que a autora está, então, falando a respeito do bilhete, ok? Então vamos lá. O texto vai dizendo assim: estranhei muito na primeira vez que escutei a expressão de próprio punho. Parecia que eu ia bater em alguém.
Não era bem o caso. Foi numa situação bancária, dessas bem burocráticas, e eu devia escrever algo bem breve, mas com as minhas mãos. Na verdade, o que importava era a autenticidade da minha caligrafia, que à época era ainda mais fluente e firme. Depois dos teclados de computador, ela rateia bastante. Minha letra hoje tem uma espécie de alternância, dia sim, dia não, trêmula e firme, fraca e forte, mais rotunda e mais cheia de arestas. É claro que já escrevi muito mais de próprio punho, ou, numa palavra mais bonita, manuscrevi. Prefiro mão ao punho, embora ele também seja usado na tarefa. Mas isso não é um feito individual. Em larga medida é social. Muita gente sente o mesmo que eu, isto é, escreve bem menos usando as mãos, ou melhor, empregando algum tipo de tecnologia, lápis, caneta, etc., para escrever com grafite, ou tinta, ou giz, ou carvão, ou sangue e o que mais. É importante lembrar que ainda há gente que não sabe escrever neste país, neste planeta, mas muita gente sabe e tem um combo de tecnologias mais ou menos à disposição para isso. Sou dessas pessoas privilegiadas que têm várias possibilidades, e uma delas nunca deixou de ser o uso das minhas mãos. Ainda hoje, são elas que batucam meu teclado de computador ou que tocam suavemente duas ou três telas sensíveis, mas não expressam mais a minha letra. No lugar, aparecem Times New Roman, Arial, Calibre e mais uma centena de letras à minha escolha, eu e Deus e o mundo. A despeito desse rol de chances e ferramentas para escrever, o manuscrito nunca deixou de pintar aqui e ali, muitas vezes como obrigação. Na escola, por exemplo, até hoje ele é soberano. No Enem também. Curioso, não? Fico pensando em que espaços e ocasiões ainda uso minha letra. Olhando ao redor, na minha casa, minha letra está em espaços muito delimitados e específicos. Bilhetes. Eles estão principalmente na cozinha, em especial na porta da geladeira, a fim de manter a comunicação com os meus coabitantes, sempre muito esquecidos ou relapsos. Mas também há bilhetes e post-its na minha mesa do escritório, textinhos em garranchos, por meio dos quais me comunico comigo mesma a evitar um comportamento esquecido e relapso. No escritório, costumo ser mais suave comigo mesma, mas também muito mais lacônica, a ponto de nem eu me entender, se passar o tempo. Em todos os casos, vai minha letra menos e mais redonda a lápis e a tinta azul, em post-its rosa-choque, colados precariamente e todos com destino à lixeira. Em breve, justo porque eles funcionam como lembretes de tarefas e coisas que devem ser vencidas e, claro, substituídas por outras num fluxo infinito, às vezes ansiogênico, com que a maioria dos adultos e mais ainda as adultas precisa conviver. As formas de escrever mudam, as necessidades também, e o resultado é o elenco complexo e nada dispensa nada, a depender da tarefa ou da importância das coisas ou de suas funções. Claro, a escrita e suas tecnologias incríveis vão se reposicionando, mudando de status, numa ciranda interessante e importante, que pode ser vista à luz de certa diversidade, que encontra suas oportunidades e seus efeitos aqui e ali. Não adianta muito pensar sempre como se tudo fosse excludente. Estão aí minha farta comunicação por bilhetes, minha gaveta alegre de post-its de cada cor, esperando para serem usados, e o cheque do cartório, em que quase tudo já é digital. Do punho ao pixel não é uma frase filosoficamente correta. O negócio é mais o punho e o pixel. Muito bem, é um texto bastante longo e aqui nós temos uma novidade do Enem, que é um único texto para diversas questões. Quem já fez Enem em algum outro momento, em alguma outra edição, sabe perfeitamente que isso não é o padrão do Enem. Geralmente, o que o Enem faz é usar um mesmo texto de um tamanho razoável para uma, duas questões no máximo. Neste ano, a novidade foi um texto bem mais extenso, não apenas um fragmento, mas um texto completo, como se pôde ver, para mais de uma questão. Então, o que nós vamos fazer será justamente a leitura dessas questões todas, e em razão disso também eu fiz a leitura de todo o texto. Bom,
O que nós temos aqui, então? Como eu já dizia, a própria autora vai nos falar a respeito do bilhete. Ela escreve uma crônica, que é um gênero textual, para falar de outro. E aí, quem já escreveu algum bilhete na vida vai identificar que são muitas as situações em que nós, no nosso cotidiano, utilizamos o bilhete. Então, isso é um conhecimento prévio acerca do bilhete. Você que fez o Enem, ainda que não o tivesse feito, você sabe que o bilhete tem diversos usos na nossa vida cotidiana. Partindo já daí, o que você vai começar já a pensar é que você já sabe disso, quais são as circunstâncias em que o bilhete é utilizado. Você vai também aí procurar nessas alternativas algo que se assemelhe a isso que já é o seu conhecimento prévio. Então veja aqui, na letra A vai dizer para nós que ressalta a formalidade na comunicação com pessoas da sua convivência. Ora, você já sabe, por experiência, que o bilhete não é uma comunicação formal. Ao contrário, o bilhete é algo bastante informal, né? Uma carta seria mais formal, um e-mail para o seu chefe seria mais formal, mas um bilhete geralmente é uma comunicação muito rápida que você escreve poucas linhas e coloca lá em algum lugar onde o seu receptor vai encontrá-lo. Então, nós já descartamos logo de cara a letra A. Critica a ansiedade causada pela velocidade da comunicação. Veja que em nenhum momento nós temos abordagem sobre isso. Também não temos a abordagem sobre o fato de um bilhete expressar a obrigatoriedade de concisão nas anotações. Não, você não escreve um bilhete porque é obrigatório ser conciso. Não, você escreve um bilhete porque aquela situação é uma situação de informalidade. É um bilhete rápido, como por exemplo um volto já na porta da geladeira, ou se você é mãe ou pai, deixa um recado ali para o filho, né, vá ao mercado, ou às vezes uma listinha de compras que você deixe ali. E também, ela não, ao longo do texto, ela até fala, como diz aqui na letra D, ela até fala sobre a escrita de próprio punho, mas ela não fala disso como um questionamento. Não é um questionamento, uma vez que ela não se questiona de por que as pessoas têm que manuscrever. Ao contrário, ela não diz isso ao longo do texto. Mas o que nós vamos ver e o que é o gabarito oficial, e aí lembrando que eu estou com um caderno azul, ela apresenta a diversidade de usos do cotidiano e é esse o gabarito oficial. Muito bem, vamos conferir então a questão número 7. O elemento que caracteriza esse texto como uma crônica é a defesa das opiniões da autora sobre um tema de interesse coletivo. E aí, nós já sabemos que isso aqui não pode ser o gabarito oficial, porque quando nós falamos de defesa de opiniões, nós estamos falando aí de um texto que seja de caráter argumentativo. E geralmente a crônica não tende a ser exatamente argumentativa. Ela pode ser? Até pode, mas é bastante raro de acontecer e não é este o caso. Na letra B, nós temos aí a exposição sobre o uso de tecnologias nas práticas de escritas atuais. Também não é o objetivo deste texto, como nós vimos, falar sobre as diversas tecnologias das práticas de escrita. Note que, ao longo do texto, o único momento em que ela vai falar de tecnologias, ela vai dizer aqui, olha, entre as linhas 11 e 12, ela vai dizer, em larga medida é social. Muita gente sente o mesmo que eu, isto é, escreve bem menos usando as mãos, ou melhor, empregando algum tipo de tecnologia, lápis, caneta, etc. Então, observe que não é um texto para falar especificamente sobre o uso de tecnologias aplicadas à escrita. Não é isso. Ela fala ali muito pontualmente. Da mesma forma, ela vai dizer aqui, abordagem de fatos de contexto pessoal em uma perspectiva reflexiva. O gabarito oficial é justamente esta letra C, abordagem de fatos do contexto pessoal em uma perspectiva reflexiva. Por quê?
porque ela está falando do bilhete no seu dia a dia, das vezes em que ela escreve bilhete no seu cotidiano, o que nós podemos confirmar em algumas partes do texto. Note que ela diz aqui, vejam só, das linhas 23 a 25, ela vai dizendo aqui, olha, ela fala, olha, olhando ao redor da minha casa, minha letra está em espaços muito delimitados específicos. Bilhete. E ela vai falar aqui desses bilhetes, ela vai falar que está na cozinha, em especial na porta da geladeira, a fim de manter a comunicação com os seus coabitantes, que podem ser filhos, familiares, enfim. Também há bilhetes em post-it na minha mesa do escritório, textinhos em garranchos por meio dos quais me comunico comigo mesma a evitar um comportamento esquecido e relapso. Então, reparem que ela vai, ao longo do texto, dizer como é que ela vai utilizar esse gênero textual, que é o bilhete. Então, por isso que a questão alternativa correta é a letra C. A abordagem de fatos do contexto pessoal, ou seja, do seu cotidiano, em uma perspectiva reflexiva, porque aquilo é sobre o uso do bilhete, mas ela pensa a respeito do seu próprio ponto de vista. Utilização de recursos linguísticos para a interlocução direta com o leitor. Repare que a letra D não pode ser porque em nenhum momento ela faz essa conversa com o leitor. Note que todo o tempo é uma escrita em primeira pessoa, mas em que ela não parece conversar com ninguém além dela mesma. Também não pode ser a letra E, a apresentação de acontecimentos segundo a ordem de sucessão do tempo, porque também o texto não vai falar isso para nós. É um fluxo de pensamento, então também não existe essa relação de uma narrativa em ordem cronológica. A questão número 8 vai dizer justamente o quê? Neste texto, o que caracteriza a escrita de próprio punho é a letra manuscrita, enquanto a escrita digital é ilustrada pelo ou pela. E aí veja que nós temos aqui a utilização de tecnologias diversificadas, desenvolvimento de novos recursos de escrita, possibilidade de interações mediadas por telas, diversidade de fontes tipográficas que estão disponíveis, delimitação dos espaços onde a produção textual ocorre. Gabarito oficial, letra D. E como é que nós podemos observar isso no texto, nessa diversidade de fontes tipográficas que estão disponíveis? Primeira coisa a observar com atenção é justamente esse enunciado. No texto, o que caracteriza a escrita de próprio punho é a letra manuscrita, enquanto a escrita digital é ilustrada pelo quê? Então, veja que na letra D fala-se da diversidade de fontes tipográficas, que nós, usuários aí de computadores, sabemos que é isso que ocorre. Nós podemos escolher entre fontes, entre escritas, que são muito diferentes daquela nossa letra habitual. Mas vamos ao texto confirmar essa letra D. Qual é o trecho do texto que marca isso para nós? Então vejam que há um trechinho aqui em que ela vai falar justamente das fontes, né? Vamos localizar aqui, está ali entre as linhas 17 e 20. Deixa eu subir aqui um pouquinho para ficar no centro da tela. Então, note que esse trecho em que ela vai falar da diversidade de letras é justamente esse trecho, mas não expressam mais a minha letra. Ela vai dizer aqui, ó, ainda hoje são elas que batucam o meu teclado do computador ou que tocam suavemente duas ou três teclas sensíveis, mas não expressam mais a minha letra. No lugar de quê? Da minha letra, aparecem Times, Arial, Calibre e mais uma centena de letras à minha escolha. Eu, Deus e o mundo. É aí que a gente acabou. É aí que eu acabei aqui destacando tudo sem querer, né? Vamos apagar tudo isso. Então, vamos lá voltar à questão. Então, note ali
que ela vai falar de uma infinidade de letras que estão disponíveis no computador dela e no nosso também. Então, por isso que a alternativa correta é esta letra D, diversidade de fontes tipográficas que estão disponíveis. Na questão número 9, a autora conclui que as novas tecnologias de escrita evoluem para facilitar a vida cotidiana, alcançam diferentes realidades sociais, coexistem com outras já estabelecidas, promovem maior agilidade na comunicação ou surgem nos contextos em que são necessárias. Neste caso aqui, o gabarito oficial é a letra C, coexistem com outras já estabelecidas. Mas é aquilo que eu sempre vou dizer e eu sempre digo aos meus alunos. Em uma questão de múltipla escolha, deixa eu consertar aqui o microfone, para que você me ouça melhor. Em uma questão de múltipla escolha, é importante que você saiba por que a questão que você marcou está correta e por que as outras não estão. Isso é algo que eu sempre falo aos meus alunos. É importante que você entenda porque algumas questões, algumas alternativas estão corretas e outras não. Você precisa ter clareza sobre isso. Não é só marcar a questão e ir embora para outra. Numa prova, é importante que você reflita, porque eu acho que essa aqui é a questão correta e as outras alternativas são erradas. Então vejamos aí com bastante atenção esta questão número 9, porque o gabarito oficial é a letra C, coexistem com outras já estabelecidas e por que as outras não servem? Primeiro, porque essa é a questão que está correta, é a alternativa correta. Porque aqui a autora, a narradora, vai falar que ela escreve à mão, ela não gosta da expressão próprio punho, mas ela usa essa expressão para falar da letra manuscrita, e aí deixa-me corrigir isso, porque a minha letra aqui também não ficou bonita, não é, minha gente? Vamos lá, consertar isso aqui. Então, vamos lá, ó. Ela fala da letra manuscrita, ficou um pouquinho melhor, e fala das fontes do computador. Aquelas fontes, né, que nós usamos nos nossos editores de texto. Ela não deixou de usar a letra manuscrita para usar somente o computador. Ela vai dizer ao longo do texto que, em algum momento, ela troca uma por outra. Então, justamente por essa razão, é que não serve a letra A, que vai dizer que as novas tecnologias evoluem para facilitar a vida cotidiana. Também não serve a B, que alcançam diferentes realidades sociais. Até é verdade, mas não é sobre isso que traz o texto, que trata o texto. Promovem maior agilidade na comunicação. Isto também é uma verdade, mas o texto não é sobre isso. E surgem nos contextos em que são necessárias, que também é uma verdade. Agora, prestem bastante atenção, que eu quero falar com você a respeito de você, em muitos momentos, encontrar uma questão em que todas as alternativas parecem estar corretas. Você tem que prestar bastante atenção. Veja que neste número 9, todas elas poderiam ser consideradas corretas, mas é isso que eu falo sempre aos meus alunos de escola e do meu curso. Aquela alternativa que parece correta é a alternativa que responde à pergunta? Então, veja que aqui o que nós temos é a autora conclui que as novas tecnologias de escrita coexistem com outras já estabelecidas, ou seja, está falando das tecnologias no contexto em que está dito pela autora, ok? Vamos então à questão número 10. O recurso linguístico usado. Opa, subiu demais aqui. O recurso linguístico usado para marcar a síntese da opinião da autora
sobre a tecnologia, sobre a temática desenvolvida foi: emprego da primeira pessoa estranhei muito na primeira vez que escutei a expressão de próprio punho. Utilização da locução adverbial. Na verdade, o que importava era a autenticidade da minha caligrafia. Uso de pronome possessivo. Minha letra hoje tem uma espécie de alternância. Adoção do termo autorreflexivo no escritório costumo ser mais suave comigo mesma. Ou letra E, substituição da expressão do punho ao pixel pela expressão o punho e o pixel. Bom, o gabarito oficial nos diz aí, letra E, substituição da expressão do punho ao pixel pela expressão o punho e o pixel, que aparece lá na última frase do texto, como você pode ver ali. E por que as outras alternativas não estão corretas? Porque o recurso linguístico, olha, veja a pergunta, o recurso linguístico usado para marcar a síntese da opinião da autora sobre a temática desenvolvida. Vejam que a questão número 10 dialoga com a questão número 9. Na questão número 9, está dizendo que a autora conclui que as novas tecnologias de escrita coexistem com outras já estabelecidas. Se elas coexistem, então eu tenho aqui a expressão o punho e o pixel. A escrita manuscrita e a escrita digitalizada. Você gostou dessa aula? Então aproveita, já segue o canal aqui, curta esse vídeo para ser avisado já quando eu gravar o próximo vídeo da série. Ao longo desta semana, você vai ver os meus comentários sobre as questões do Enem 2025. Um abraço e até a próxima aula!